você tem se notado um pouco mais cansada, talvez mais irritada, o sono não tá igual e a libido também não. E tem se perguntado se esses podem ser sintomas de menopausa. Fica aqui no vídeo que hoje a gente vai conversar sobre a perimenopausa. Meu nome é Bruna, eu sou médica ginecologista aqui na Clínica CAS. Então, antes da gente entender se pode ser ou não a tal da perimenopausa, é importante a gente entender que fases são essas, né? Então, quando a gente fala sobre menopausa, nós estamos falando sobre um marco que foi a última menstruação de uma mulher. E a gente só consegue dar esse diagnóstico de menopausa depois que essa mulher passou um ano inteiro sem menstruar. Então, depois dela ficar um ano inteiro sem menstruar, eu consigo dizer, então essa paciente entrou na menopausa lá naquela data da menstruação de um ano atrás, tá? Essa é a menopausa. Por que isso? Porque justamente até chegar esse momento, o ciclo menstrual pode ficar muito flutuante, muito variável. Então é comum que a paciente às vezes fique meses sem menstruar, acha que entrou na menopausa e acaba menstruando novamente, justamente por essa questão dessa irregularidade. Tá? E junto com a menopausa, o paciente pode apresentar vários outros sintomas que não têm necessariamente a ver com a menstruação ou com sangramento. Tá? Então é comum que as pacientes apresentem os famosos fogachos, que são as ondas de calor, então um calor que vem de repente, costuma se localizar mais na parte superior do corpo, aqui parte de tronco e face, dura ali 1-2 minutinhos e abaixa novamente. Às vezes até a paciente sente muito frio depois dessa onda de calor. Isso acontece várias vezes ao dia, podendo às vezes até despertar essa paciente à noite. Então ela está dormindo e de repente acorda com um calorão, com uma sensação estranha. Junto com esses fogachos, também tem outras alterações que as pacientes se queixam. Então, piora do padrão de sono pode acontecer, a insônia, queda da libido, dificuldade de lubrificação, piora do humor, então sentir que está com o humor um pouco mais volátil, mais lábil, períodos de irritabilidade que antes não faziam parte ali do dia a dia dessa paciente. Sintomas físicos também, assim, no sentido de notar mudanças físicas no corpo, então pele que às vezes fica mais ressecada, sente que a pele está ficando mais fina, mudança no padrão de distribuição da gordura corporal. Então, se antes ali no período que a gente chama de menacme, que é quando a gente funciona de maneira cíclica, tem as menstruações regulares, a mulher tem uma tendência de acumular mais gordura na região de quadril, de coxas. Com a menopausa, essa gordura tende a se concentrar mais ali na parte do abdômen, então às vezes a paciente nota essa mudança de constituição física. Até a gente chegar na menopausa, ela não é uma coisa abrupta, né? Ela é uma passagem, a gente tem um período muito grande de transição, que é basicamente aí que a gente chama da tal da perimenopausa. Então, antes da gente ter esse marco da menopausa, que é a parada realmente da menstruação, essa paciente ela já começa a ter alterações. Então, o que acontece, né? A menopausa é quando os nossos ovários não conseguem mais produzir, recrutar ali folículos que geram a produção de estrogênio. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Esses folículos eles começam a diminuir de quantidade, começam a diminuir a produção do estrogênio e daí os sintomas começam a aparecer. E hoje a gente sabe que as pacientes podem começar a ter sintomas, às vezes até 10 anos antes de realmente entrar na menopausa. Tá? Então, quando a gente olha para esses 10 anos anteriores, a gente tem uma fase ali que a gente chama de perimenopausa inicial, que todos esses sintomas que eu falei ali antes, eles podem estar presentes, mas costumam estar de maneira mais branda, então não é nada tão acentuado, mas essa paciente, ela descreve isso, tá até em protocolos da Sociedade Brasileira de Climatério, tá descrito isso, que a paciente, como os sintomas eles estão presentes, mas mais brandos, às vezes ela não consegue descrever de maneira tão precisa, mas a paciente vai trazer pra gente justamente a frase de eu não estou me sentindo mais eu mesma. Tem alguma coisa que tá diferente, tem algo que tá mudando e às vezes não consigo colocar em palavras exatas o que está acontecendo, mas eu sei e eu sinto que tem algo mudando. Isso pode ser a fase inicial ali da perimenopausa. E é muito curioso a gente entender isso, porque a gente costuma querer um diagnóstico em exames dessas coisas. Então eu vou dosar ali minha parte hormonal e eu vou ver se está alterado ou não, para saber se eu estou na perimenopausa ou não. Mas na fase inicial, normalmente os nossos exames hormonais estarão normais.
justamente porque o que marca essa fase é um padrão de oscilação dos hormônios. Então, na maioria das vezes, eu vou dosar e ele vai aparecer normal no exame. Mas não quer dizer que no meu corpo eles não estejam flutuando, tá? E mesmo a menstruação, ela ainda não assumiu um padrão muito irregular que marca quando a menopausa está chegando mais perto. Nessa fase inicial, as alterações da menstruação, elas costumam ser sutis. Então, às vezes, é assim, uma mudança de até 7 dias no intervalo da menstruação, que às vezes a gente acaba nem valorizando muito, porque pode mesmo ter uma variação ali de um ciclo para o outro. Então, são essas alterações sutis que a gente não vai conseguir, muitas vezes, documentar em exames, mas que essa paciente sente, ela sabe o que está acontecendo. E isso tipicamente vai acontecer ali por volta dos 40 anos, mas até ali no final dos 30, muitas pacientes já podem apresentar esses sintomas. E como que a gente lida com essa fase? Precisa já fazer uma terapia hormonal ou não? Depende. Depende de quem é essa paciente, o quanto que essas alterações estão impactando na qualidade de vida dela. O primeiro passo, eu acho que é essa paciente entender o que está acontecendo. Então, ela ser acolhida e ouvida nesses sintomas e entender. Então essa é uma fase da minha vida. Como eu consigo passar por ela? Eu tenho uma demanda eu sinto que isso precisa ser medicado? Não. Eu consigo gerenciar isso de outras maneiras? Ou simplesmente o fato de eu saber, entender que isso é normal, é uma fase que eu estou vivendo, eu consigo às vezes gerenciar isso de outras formas, né? Consigo gerenciar isso com atividade física, com psicoterapia, com ajustes na minha rotina. Eu acho que ao longo da vida a gente passa por vários momentos que são marcantes ali da gente fazer um balanço da nossa vida. Eu acho que a transição menopausal vem como um desses momentos, né? Fazer um balanço e entender o que eu consigo ajustar na minha rotina, na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho, para que eu passe por essa fase de maneira melhor. E se for necessário, sim, usando medicação, usando terapia hormonal, por que não? Que bom que ela existe para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Mas é uma fase que a gente olha também muito para o futuro, né? Então, como a gente consegue preparar essa paciente para ela viver um futuro, viver um envelhecimento com melhor qualidade de vida. Então, é a hora da gente avaliar a saúde óssea, ingesta de cálcio, pensando em prevenir uma osteoporose no futuro, como que está a atividade física, ganho de massa muscular, então a poupança de músculos para o futuro. Se essa paciente começa a apresentar outros problemas de saúde, como pressão alta, colesterol, fazer todo esse cuidado para realmente preparar essa paciente para o futuro, para a menopausa de fato e para um envelhecimento mais saudável. Como vocês viram, tem muita coisa que dá para a gente falar sobre perimenopausa, daria para ficar horas aqui falando, mas saiba que se você estiver sentindo assim, como não sou mais eu mesma, uma consulta pode te ajudar para você entender o que pode estar acontecendo com você. Dito isso, continua acompanhando o nosso canal para ficar informada sobre saúde feminina.